Olá! Hoje nós vamos tratar sobre sistemas de produção e alianças logísticas. Um assunto bastante interessante e tenho certeza que você vai poder compreender bem como é que funcionam uma série de atividades dentro dessas operações logísticas, ok? Muito bem, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre sistemas de produção. E o que são sistemas de produção? São todas as formas pelas quais nós vamos colocar uma empresa para fabricar. Quais são os métodos ou processos pelos quais nós vamos fabricar produtos, ok? Existem diversos sistemas e nós vamos tratar sobre dois deles que são os mais importantes no nosso encontro de hoje. Bacana? Muito bem, vamos iniciar por onde essa coisa toda começou. Quando o processo industrial, lá no início do século XX, mais ou menos em 1910, o processo industrial começou a se acelerar, as pessoas perceberam que um dos itens mais importantes era a divisão dos trabalhos. Como é que começa essa história e de onde ela vem? Existe um economista que nos anos 1770, 1980, publicou um livro chamado A Riqueza das Nações. Nesse livro, ele aborda um determinado tema que ele tenta explicar que os artesãos que, por exemplo, para ele fabricar um armário, para ele produzir um armário, ele tinha que pegar um machado, ir numa floresta, derrubar uma árvore, trazer essa árvore, ele fazia toda a separação da árvore, transformava isso em tábuas para depois, posteriormente, ter a montagem de tábuas e com elas fazer um armário. Repare, ele começou a sugerir que se essas atividades fossem divididas por várias pessoas, aumentaria a velocidade e a capacidade de produção. A partir desse conceito, que ficou enraizado na mente de muitas pessoas, nós vimos que, ao longo do século XVIII e XIX, surgiram inúmeras ferramentas que facilitaram a vida dos processos dentro das organizações. E aí o que ocorreu? Quando eu passei a utilizar, por exemplo, dentro da organização, engrenagens, esteiras, que podiam movimentar um produto de um ponto ao outro, o que as empresas começaram a pensar? Nós precisamos fazer então a divisão do trabalho. No final do século XIX, início do século XX, Frederick Taylor começou a desenvolver um tipo de pesquisa e de trabalho, que ele era um engenheiro metalúrgico. Ele começou a perceber que se ele dividisse as atividades por vários empregados, ele começou a perceber que a produtividade começou a aumentar. Além dessa produtividade aumentando, ele começou a identificar que esses funcionários poderiam ser especializados. Ou seja, como é que era isso? Eu ia fazer com que cada pessoa, dentro da linha de produção, pudesse ficar especializada naquela atividade que ele efetivamente exercia. Portanto, haviam pessoas que eram especialistas num determinado tipo de equipamento, faziam só corte de materiais, montagem de chapa, outro fazia alguma fresa, alguma dobra, etc. Ou seja, nós vamos ver que, à medida que eu tinha tarefas estanque e especializadas, a capacidade de produção aumentava e a velocidade de produção também era cada vez mais acentuada. Portanto, a partir desses conceitos, nós vamos ver, ao longo do século XX, principalmente na primeira metade, um crescimento fantástico do que nós vamos chamar então de sistemas de produção. Ou seja, a indústria cresce, toma corpo, nós saímos de pequenas oficinas, que eram oriundas de pequenos fundos de quintal, e passamos agora a perceber estruturas muito maiores, ou seja, estruturas mais sofisticadas, estruturas com maior desempenho, com muitos empregados. A fábrica da Ford, por exemplo, o Henry Ford, que foi o grande protagonista disso, ele chegou a ter milhares de empregados trabalhando na mesma planta industrial e conseguiu produzir carros numa grande escala, a um preço extremamente acessível. Portanto, essa preocupação do Henry Ford foi exportada para todas as demais empresas e, com o passar do tempo, foram adicionados novos instrumentos e novas tecnologias à medida que elas foram sendo conhecidas e desenvolvidas. Portanto, este foi o primeiro tipo de processo de produção, que era um processo de produção normalmente que nós vamos chamar de uma produção contínua ou de fluxo em linha, ou seja, onde eu tinha uma linha de produção onde as coisas começam nesse canto e vão terminar no canto subsequente. Para fixar mais esse conceito que eu acabei de expor a vocês, eu vou
sugerir que vocês vejam e prestem atenção nesse pequeno trecho do filme Tempos Modernos, né, do Charles Chaplin, que apesar de ser uma tentativa de chamar a atenção como o empregado era tratado naquela época, é importante que você perceba o processo, que havia uma linha contínua, um processo contínuo de fabricação. Este é o ponto-chave que nós queremos que você perceba agora. Preste bem atenção nisso aí. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Portanto, conforme você pode ver nesse vídeo, é importante você compreender que este processo de produção é um processo contínuo, ou seja, ele começa numa ponta e vai até a outra de forma direta e um veículo era fabricado, ou uma peça, uma unidade, era produzida na sequência da outra. Importante você perceber que isso nós estamos tratando das indústrias mais ou menos até a década de 70, né, de 1970, ou seja, onde as fábricas produziam basicamente um único produto ou poucos produtos e eles eram produzidos num processo contínuo ou linear. Um outro sistema de produção é o sistema que nós vamos ver que é chamado por sistema de produção por lotes ou chamado também fluxo intermitente. O que é isso? Eu faço um conjunto de produtos, depois eu faço outro, outro e outro. Por exemplo, uma fábrica de refrigerantes. Ela não fica eternamente fabricando um único refrigerante, ela faz uma quantidade de um determinado refrigerante, normalmente, vamos supor, ela faz uma quantidade grande daquele refrigerante que mais vende, depois, à medida do potencial de vendas de cada tipo de refrigerante, ela estabelece tamanhos ou lotes de produção para atender a demanda de mercado. Então, ela faz um gerenciamento da quantidade de lotes e a quantidade de produtos que são inseridos em cada lote de produção. É importante que você perceba esse detalhe. Quer dizer, os lotes necessariamente não devem ter o mesmo tamanho. A ideia é que eu gerencio um lote de um produto seguido de outro, tá certo? Nós vamos perceber o mesmo caso, por exemplo, na indústria de biscoitos, né? Então sai um lote de um biscoito recheado, por exemplo, de chocolate, seguido de um biscoito recheado com morango, né? Então, de repente vai ter lá um biscoito com recheio de alcaçuz, por exemplo, que muito poucos vão querer comprar, então terão lotes muito pequenos para atender essa demanda. Tá? Então, a gente vai produzir maior quantidade dos lotes de maior consumo e menor quantidade dos lotes daqueles produtos, né, com menor consumo, ok? Portanto, nós vamos começar a ter um conceito que nós vamos enxergar que, além do sistema, né, contínuo ou o sistema de produção por lotes, que são adotados em função das características do produto e da própria estrutura da empresa para as quais nós estamos falando, correto? É importante que você perceba que, num primeiro momento, eu vou ter esses dois tipos de sistemas de produção, que é o sistema de produção contínua, aquela que não para, né? Por exemplo, tratamento de água, e o sistema de fluxo intermitente, ou lotes, quando eu vou produzir determinadas unidades, como o caso, por exemplo, de confecções também. Bacana? Mas nós vamos encontrar também outros dois grandes sistemas de produção que eles são determinantes para os processos pelos quais as empresas operam. Só que agora nós vamos começar a enxergar a empresa num contexto mais amplo. Num primeiro momento, é fundamental que você perceba o seguinte: até os anos 70, por que os anos 70? Porque até o final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber que há um movimento de crescimento da capacidade e das operações industriais. No momento seguinte, nós vamos ver que os mercados começaram a ficar cada vez mais disputados. Só que, paralelamente a tudo isso, as informações e as comunicações evoluíram sobremaneira. Ou seja, a informática começou a ficar cada vez mais acessível, mais precisa, e as comunicações permitiram que, vamos supor, a troca de dados entre organizações também fosse ampliada. Diante disso, ou seja, mercados mais competitivos, melhor capacidade de comunicação, melhor capacidade de gerenciamento de dados,
nos permitiu trocar os sistemas, ou seja, atender de uma forma cada vez mais precisa, cada vez mais ajustada aos interesses do consumidor. Portanto, todas as empresas, de uma forma geral, começaram a sair de uma visão extremamente, vamos dizer assim, que buscava apenas vender os produtos, agora para tentar atender as demandas que o mercado quer nas suas especificações. Portanto, o que é um sistema empurrado de produção? Na prática, o que era? Uma fábrica determinava o que ia ser produzido. Então, essa fábrica faria uma encomenda ao seu fornecedor, ao fornecedor do fornecedor, até chegar na matéria-prima. Então, essa matéria-prima seria transferida para um fornecedor do fornecedor do fornecedor, para o fornecedor, até chegar na empresa. Ela trabalharia com aqueles produtos totalmente programados e ela produziria esse produto e disponibilizaria no mercado. Veja, por que ele chama-se empurrado? Ele sai da fábrica para o consumidor. Ele é empurrado, né? Ou seja, a fábrica determina quanto vai vender e disponibiliza isso no mercado. Quais são as principais características desse processo? Veja, isso não quer dizer que seja um sistema moderno ou um sistema antigo. É fundamental que a gente visualize esse mecanismo. Ou seja, o que é esse sistema? Por exemplo, em biscoitos, em pão, seria ridículo se imaginar que o padeiro fosse virar para você e dizer assim, aguarde um pouquinho que o seu pão vai ser fabricado agora, para que você seja atendido na tua necessidade. Ninguém vai esperar 40, 50 minutos para esperar um pão assar. Portanto, a padaria, o biscoito ou tudo aquilo que você compra no supermercado são produtos basicamente empurrados, ou seja, a fábrica determinou uma certa quantidade e disponibilizou esse produto lá para o consumidor. Ou seja, saiu da fábrica, a fábrica faz a programação e empurra, ou seja, é da fábrica para o consumidor. Entendeu esse conceito? Entendeu por que a gente chama de empurrado? É uma decisão tomada na organização e é disponibilizada para os clientes. Sistemas puxados. O que vem a ser sistema puxado de produção? O sistema puxado, pessoal, é o inverso do que é o sistema empurrado. Ou seja, a partir de uma encomenda de um cliente é que todo o processo vai ser encadeado. Inicialmente, quais eram os produtos puxados? Era a fabricação de navios, aviões, porque cada navio, cada avião era feito sob especificações, até hoje, né? Cada navio era feito especificamente para cada cliente, quer dizer, um cliente queria uma comporta maior, um tipo de navio para navegar em tal oceano, né? Se ele vai enfrentar mares gelados ou outro tipo de mares, portos com mais rasos ou menos rasos, então tudo isso era especificado e determinado. Porém, hoje, no processo de produção, aquilo que você compra no seu dia a dia também pode ser feito sobre sua encomenda. Por exemplo, hoje nós temos indústrias de tintas que quando você vai numa loja de construção, de material de construção, você pode especificar ou inventar uma cor. Né? Aí o fornecedor, o lojista tem lá uma máquina, ele pega uma lata de tinta numa cor neutra, branca ou bege, né? E coloca numa máquina e adiciona os corantes que vão definir exatamente a cor que você quer. E ele acaba terminando de fabricar na sua frente exatamente o que você queria. Ou seja, você vai sair satisfeito da loja, porque foi na loja, se você quiser comprar uma lata, 40 latas ou 200 latas daquela tinta, elas vão sair exatamente da cor que você solicitou e elas vão ser fabricadas no momento que foi feito. A isso nós vamos chamar então de sistema puxado. Ele é puxado por quê, pessoal? É o consumidor que faz a solicitação e a partir dele que tudo isso vai ser produzido e tudo isso vai ser desenvolvido. É importante que você entenda esse conceito. Hoje, a maioria das indústrias está caminhando por esse sentido. Você já reparou, por exemplo, que tudo aquilo que você pode montar pela internet, por exemplo, hoje você pode comprar computadores onde você especifica o que você quer no computador. Você vai dizer qual é o tamanho de memória, qual é o tipo de processador que você deseja, se você quer ou não um determinado sistema operacional, quais são os outros recursos que deve ter o computador e termina de fazer a compra, ele calcula o preço e envia o computador para a sua casa. Ele é fabricado e se bobear ainda escrevem lá o seu nome no computador, ou seja, é um computador que foi totalmente personalizado para você, ele foi desenvolvido para você.
A indústria automotiva também está fazendo isso. Se você reparar, quando você entra no site, por exemplo, de uma fábrica de automóveis, você pode escolher, eu quero o modelo tal. Então você escolhe o carro, ele vai permitir que você escolha a quantidade de portas, que é 2 ou 4, ele vai te dar uma opção de motores, né? Aí ele vai passar para que cor desse automóvel você deseja, ele vai perguntar inclusive se você quer câmbio manual ou câmbio automático, ele vai perguntar que acessórios você deseja nesse carro, ou seja, você vai desenhar o carro exatamente como é que você quer, né? E aí ele vai ser fabricado e produzido, claro que não vai ser no mesmo momento que é o caso da tinta, mas ele vai entregar para você o mais breve possível o seu carro da forma e do jeito que você fez. Reparou a diferença? Para atender às necessidades desse consumidor, principalmente para produtos de maior valor, produtos que custam mais caro, as indústrias hoje estão se adaptando para poder fazer uma resposta rápida daquilo que o cliente deseja. Ou seja, eu vou tentar entregar para o meu cliente exatamente o que ele pediu, no formato que ele solicitou. Por isso que o sistema puxado é uma grande tendência que nós vemos hoje. Ele é derivado, né, do sistema Toyota de produção que foi desenvolvido no Japão. Depois nós vamos poder expor melhor como é que é esse processo e como é que foi todo este desenvolvimento. Compreendeu a diferença, então, entre sistema empurrado e sistema puxado? O empurrado, eu determino as quantidades e disponibilizo no mercado. O puxado, eu faço todo o meu processo de produção a partir da demanda do mercado. Vamos falar agora sobre redes de empresa e cadeias de valor. Para você ter um melhor conhecimento sobre isso, eu recomendo que você preste atenção nesse texto que nós vamos mostrar a seguir da cadeia do trigo. Repare bem como ele é interessante. O agricultor, empregando fatores produtivos como trabalho, terra e capital e certos insumos como sementes e fertilizantes provenientes de outras unidades produtoras, ao fim de um ciclo produtivo, colhe uma determinada quantidade de trigo. Assim, o trigo produzido pelo agricultor se torna oferta neste processo para outra unidade produtiva, o moinho, que o considera como matéria-prima. O moinho, por sua vez, utilizando seus próprios recursos produtivos e outros insumos como transporte e energia, obtém, ao final do processo, a farinha. O padeiro, nesta longa cadeia do processo, obtém a farinha como matéria-prima, submetendo-a como insumo junto de outros, energia, água, sal e fermento para a produção de pães. O pão, ao final do processo, acaba por desaparecer em uma saborosa refeição matinal. Você pode perceber em todo esse processo como cada um tem o seu papel e como um foi abastecendo o processo seguinte. A isso nós vamos chamar então de uma cadeia logística. O que é a cadeia logística? O nosso padeiro lá na ponta depende do agricultor aqui no começo, porque se ele não produzir o trigo, ele não vai ter como vender o pão lá na outra ponta. Reparou como é importante? Como é que são esses processos, como é que são esses mecanismos? E você vai reparar uma coisa mais interessante ainda. Quantas cadeias logísticas existem? Ou seja, para cada tipo de produto, para cada tipo de segmento, nós vamos encontrar uma cadeia logística específica para cada uma delas. Percebeu? Muito bem. Só que quando nós vamos falar em cadeia logística, nós vamos ter que analisar uma coisa chave. Tem um termo em inglês chamado trade-off, que em português nós poderíamos chamar de custo-benefício. Como é que funciona esse mecanismo e esse processo? Quando nós falamos em trade-off, nós queremos dizer que são determinados momentos críticos, e que as empresas devem tomar certas decisões. Por exemplo, o que é mais barato? Eu fazer ou eu comprar de terceiros? O que é mais interessante para a minha empresa? O que torna a minha empresa mais competitiva ou menos vulnerável em relação ao mercado? Produzir ou contratar de terceiros? A essa dúvida, nós vemos que surgiram muitos caminhos. Algumas empresas optaram em elas produzirem tudo internamente. Por outro lado, as empresas que utilizam mais serviços de terceiros têm algumas vantagens e alguns grandes benefícios. Que benefícios são esses? Primeiro, eu não preciso investir tanto dinheiro. Outra coisa, eu não preciso ter profissionais especialistas em cada uma daquelas áreas. Eu contrato o fornecedor que tiver a melhor competência, a melhor estrutura para me abastecer sobre esse item. Portanto, é extremamente importante que você perceba
todo esse conjunto de características. E à medida que eu vou identificando o que eu vou fabricar, ou o que eu vou comprar de terceiros, eu vou estabelecendo a minha cadeia logística, portanto, ou a rede logística. Você vai perceber nesse quadro a seguir como é que é o fundamento, ou como é que funciona todo um processo de uma rede logística. Começa lá na matéria-prima, ou seja, da onde que vem essa matéria-prima, como é que ela é processada, como é que essas coisas são ajustadas, vai passando de um fornecedor para ele, ou seja, eu posso ter muitos fornecedores ali no meio, até para chegar num fornecedor que está muito próximo da minha organização e ele coloca o produto na minha empresa. E da minha empresa vai para frente. Por quê? Porque faz parte da nossa cadeia logística. Aí vai para o varejista até chegar no consumidor final. Repare como é importante toda essa cadeia e todo esse processo. Tá? Portanto, nós vamos identificar que existem, dentro das cadeias logísticas, inúmeros processos e inúmeros elementos. Portanto, as cadeias logísticas hoje estão crescendo, né? E nós temos visto nos últimos 15 a 20 anos um desenvolvimento acentuado das redes logísticas para poder oferecer novos produtos, produtos mais sofisticados e mais avançados dentro das características e interesses do nosso consumidor. Essas redes logísticas também são conhecidas pelo termo Supply Chain Management, Supply Chain, gerenciamento da cadeia de abastecimento ou cadeia de fornecimento. Todos esses nomes representam os conceitos do que vem a ser uma cadeia logística. Bacana? Vamos falar um pouquinho sobre classes de relacionamentos. O que vem a ser uma classe de relacionamento? Alguns autores se preocuparam em fazer uma análise de como é que as empresas se relacionam e como é que essas coisas ocorrem na prática. Veja, nós vamos começar por uma classe 3, que nós vamos chamar então de fornecedor normal. O que é um fornecedor normal? O relacionamento fornecedor normal é quando, para cada compra que você precisa fazer, você vai fazer um levantamento no mercado, quem são os fornecedores, vai solicitar a esses fornecedores uma cotação de preços e você vai tomar uma decisão de compra baseada nas diversas ofertas que são feitas. Imagine, para cada compra que você vai fazer uma cotação, um levantamento de dados e em seguida, né, você vai fazer vamos dizer assim, uma ordem de compra e essa compra vai ser efetuada. Muitas vezes nós chamamos esse tipo de relacionamento de um relacionamento ganha-perde. Por quê? Porque para alguém ganhar, alguém teria que perder. Esse é um conceito mais tradicional de todo o processo de compra. Sempre o comprador quer ganhar vantagens, porque ele acha que tem o poder e ele tenta impor, né, junto ao fornecedor, todas as condições que lhe são possíveis. Portanto, é uma relação sempre de força, né? Eu tenho vários querendo me fornecer, portanto, eu vou impor e vou tentar pagar o mínimo possível. Se você enxergar um processo de evolução, começa a partir disso e começa a selecionar alguns fornecedores que têm melhor qualidade, que são mais pontuais, e aí eu passo a estabelecer o quê? Uma primeira relação mais sofisticada, que nós vamos chamar então de fornecedor integrado. E o que vem a ser um fornecedor integrado? Fornecedor integrado é aquele fornecedor onde eu já não vou fazer uma cotação para cada compra. Eu vou selecionar um ou dois fornecedores para me garantirem o abastecimento de um determinado produto. Vou sentar com ele, nós vamos desenhar como é que é a melhor forma dele me abastecer. Grandes lotes, pequenos lotes, cargas diárias, semanais, mensais. Como é que ele vai me abastecer? Qual é a melhor forma? Quais são as melhores condições? Que tipo de informação ele precisa para trabalhar comigo? Repare que aquela relação original de força, de pressão, passou a desaparecer e passou a entrar um novo tipo de relacionamento. O relacionamento que nós vamos chamar de ganha-ganha. Por que ganha-ganha? Porque se eu vender mais, o meu fornecedor também vai vender mais. Ou seja, quanto maior a quantidade de produtos que eu vender, o meu fornecedor também vai me abastecer mais. Por isso, o fornecedor vai ter uma preocupação imensa em garantir pontualidade, qualidade dos produtos e uma série de coisas, né? Essa relação também pode ser evoluída num passo adiante. O que é esse próximo passo? É o que nós vamos chamar de top de linha, que é o fornecedor colaborativo ou também conhecido por co-maker, né? O que é isso? É uma relação onde esse fornecedor já não só me abastece, trabalha totalmente integrado comigo, mas ele também começa a trabalhar junto com a minha organização para desenvolver novos produtos. Ou seja, ele já está preocupado em que
sabendo que os produtos estão sempre se transformando, sempre evoluindo, e ajudar, inclusive, financeiramente na pesquisa e desenvolvimento de novas alternativas e novos meios e processos de produção. Percebeu? Desde o primeiro momento, onde para cada compra eu faço uma negociação, até o nível de classe 1, onde o meu fornecedor já trabalha junto comigo para desenvolver novos projetos, veja quanta coisa acaba sendo alterada, qual foi a transformação, quais foram os passos que ali ocorreram. Veja como é importante todo esse processo, quanto que foi evoluído. Muitas empresas ainda estão em estágios, para cada compra eu faço uma cotação. Muitas empresas já atuam diretamente no processo colaborativo. Porém, para determinados produtos, pode ser que mesmo uma empresa que estimule o processo colaborativo tenha, para determinadas compras ainda, o processo de cotação. Ele não tem que ser totalmente linear para todas as empresas e todos os processos. Ok? Vamos ver agora a classificação dos operadores logísticos. A classificação que nós vamos mostrar, ela trabalha com dois conceitos, né? Um P e um L. Parte é parte, L de logísticas, partes logísticas. Quantas partes ou quem são os envolvidos dentro de todas as partes logísticas? Nós vamos perceber que é um processo evolutivo, onde toda a cadeia logística começa a ser desenhada, a ser evoluída a partir de determinados conceitos. Então é muito importante que você perceba em que nível, ou qual o nível de PL que a sua empresa está localizada. Tá? Voltando, o que é o nível de PL? Qual o nível, né, de partes ou quantas partes envolvidas dentro do processo logístico. Compreendeu? Então, nós vamos falar um pouquinho como é que esse processo evoluiu, até que ponto nós vamos chegar aí. Você vai reparar no gráfico que nós vamos apresentar a seguir, veja bem nesse modelo, como é que ele está desenvolvido e como é que ele está desenhado nesse processo evolutivo. Preste bem atenção aqui. Quando o processo inicia-se, repare, todas as empresas, num primeiro momento, vão fazer in-house, ou seja, vão fazer as operações logísticas próprias dentro do seu próprio estabelecimento. À medida que ela vai vendo necessidades, ela vai para o primeiro nível, que nós vamos chamar do 2PL, que é o quê? A gestão do sistema de transporte. Eu vou para os básicos, os fornecedores de serviços básicos do processo logístico, que é o quê? Eu vou contratar uma transportadora e, eventualmente, alguém para fazer a armazenagem disso. Né? Seguindo essa evolução, nós vamos perceber ainda que o processo logístico vai ficar um pouco mais sofisticado e eu já vou ter fornecedores frequentes, que nós vamos chamar do terceiro nível de prestação logística. Ou seja, empresas que não apenas transportam, mas já fazem uma série de outras operações, como, por exemplo, armazenamento, prestam determinados tipos de serviço totalmente integrados e ajustados com essa organização. Elevando um pouco mais o nosso nível, nós vamos chegar então naquilo que nós vamos chamar de quarto PL, que é quando você já estruturou uma cadeia logística, uma cadeia de abastecimento ou um supply chain, e neste mecanismo nós vamos ver que eu preciso monitorar todas as atividades que estão sendo desenvolvidas. E aquilo que nós vamos chamar de mais avançado em todos os processos, o mais evoluído, que é o quinto nível, né, que vem a ser o quê? Eu vou gerenciar todas as etapas de cadeia de fornecimento, inclusive o processo de venda, distribuição e suprimento de peças. Só que tudo isso aí, pessoal, é gerenciado via sistemas computacionais e através de sistemas de comunicação. Ou seja, essas empresas estão totalmente interligadas, sincronizadas e ajustadas. Ou seja, uma empresa consegue identificar o que a outra está necessitando e uma começa a colaborar e ajustar dentro desse processo para poder oferecer ao mercado exatamente o que ele deseja e o que ele necessita. Hoje nós podemos ter uma visão ampla, né, de todo o processo, como é que são os processos produtivos. Nós temos lá principalmente o processo puxado e o processo empurrado, né? Como é que eles se disseminam e principalmente quais são as formas de relacionamento que nós temos entre as empresas. A partir dos sistemas de produção, nós começamos a agregar fornecedores, como é que nós nos relacionamos com esses fornecedores e depois como é que essas cadeias de empresas começam a ser sincronizadas e ajustadas. Correto? Então, o objetivo principal do nosso encontro de hoje foi ter essa visão e permitir que você consiga enxergar onde o operador logístico vai estar atuando de forma efetiva dentro das cadeias produtivas.
livro Análise e Projeto de Redes Logísticas, de Alain Martel e Darli Rodrigues Vieira, da editora Saraiva, permite a você ter uma visão mais completa e mais ampla sobre esse assunto. Bons estudos e sucesso!